Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da TV OAB Caruaru no YouTube, nossa sexta edição do nosso podcast, que graças a Deus e à presença de vocês está sendo um sucesso absoluto. Agradeço a todos os convidados que fazem o sucesso desse evento e também a todos os advogados que acompanham. Eu peço a vocês também que vocês curtam o episódio, compartilhem, se inscrevam no canal, marque aqui embaixo no sininho para que vocês recebam qualquer notificação no momento que a gente inclui um vídeo novo no podcast da OAB Caruaru. Esse é um canal que é feito com muito carinho, com muita dedicação para aproximar cada vez mais. Desculpa, a voz está falhando. Aproximar cada vez mais a advocacia e a sociedade. E ter uma linha direta de comunicação para que vocês possam acompanhar os principais debates que estão acontecendo na nossa cidade, na nossa região e no mundo jurídico. Então, como em breve nós iremos realizar o nosso segundo seminário de Direitos Humanos da OAB Caruaru, que vai ser realizado na SES UNITA, então nós temos aqui convidados especiais que estão sendo os responsáveis por realizar esse grande evento. Então, receberemos hoje Pedro Rodrigues, que é vice-presidente da Comissão de Direito Internacional. Receberemos também Lucimere Passos, que é a presidente da Comissão de Pró-Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa e conselheira da OAB Caruaru, e Daniele Medeiros, que é a presidente da Comissão de Direitos Humanos também da OAB Caruaru. Então, gostaria de iniciar esse nosso podcast, passando a palavra para dar as boas-vindas da nossa querida amiga doutora Lucimere Passos. Olá, pessoal. É um prazer participar mais uma edição do podcast da OAB Caruaru, onde, na ocasião, debateremos aqui, nós estamos aqui discutindo mais um evento de sucesso e de como isso vai acontecer, quem são as pessoas que poderão participar e dizer que só é possível a realização desses eventos porque nós temos assim, o apoio da OAB, da presidência da OAB, onde aqui nós estamos com o nosso presidente, o doutor Fernando, e estamos à disposição aí de conversar sobre o assunto que está na pauta. Perfeito. Obrigado, Lucimere. Agradeço desde já todo o seu apoio, todo o seu trabalho, sua dedicação, à comissão, ao trabalho no conselho. Então, é um trabalho voluntário que todos nós fazemos e que temos que conciliar o nosso labor, o nosso trabalho no escritório, mas também nossas obrigações, apesar de voluntários da OAB, mas eu encaro como um trabalho que nós temos que zelar cada vez mais pelas ações que a OAB Caruaru realiza. Então, minha gratidão. E agora eu gostaria de passar a palavra para a querida amiga, presidente da Comissão de Direitos Humanos, doutora Daniele Medeiros. Olá, pessoal. Agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco do que foi pensado conjuntamente, mais um evento da OAB. Gostaria também de me apresentar para alguns que porventura não me conhecem. Meu nome é Daniele Medeiros, advogada há mais ou menos uns 13 para 14 anos, professora universitária. Só licença, um minutinho, Dani. Oi. Puxa só um pouquinho o microfone, mais para isso. Para cá, né? Melhor, perfeito. Professora universitária e a pauta de direitos humanos é uma pauta que está na minha vida há bastante tempo, desde o tempo da graduação. Então, eu acho que eu fui chamada para estar sempre na luta em prol dos direitos humanos. Então, eu lembro dos grupos de estudos que eu participava na época da academia, e eram sempre grupos de estudos voltados às práticas de direitos humanos. E aí eu percorri esse caminho, fiz especialização em direitos humanos na UFPE, terminei o mestrado e também uma linha de pesquisa de direitos humanos, vinculada a direitos humanos, e tive a honra e o prazer de ser convidada a assumir a presidência da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e desde já eu agradeço a confiança. Obrigado, Daniela. Eu é que agradeço o seu trabalho, a sua confiança na gestão. E assim, você vê que todos aqueles que estão nas nossas comissões, que presidem as comissões, têm o expertise na área e se identifica com a área.
Então é muito importante registrar isso, o trabalho que todas as comissões vêm fazendo de maneira exemplar. Isso só engrandece a nossa gestão. E agora eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Pedro Rodrigues, que é vice-presidente da Comissão de Direito Internacional e está aqui representando o nosso presidente, professor Emerson de Assis, né, que também vem fazendo um grande trabalho juntamente com você. Obrigado, Pedro, pela presença. Olá, pessoal. Agradeço pela oportunidade, doutor Fernando, doutora Lucimere, doutora Daniele. Venho aqui, como o senhor mesmo mencionou, em nome da Comissão de Relações Internacionais da OAB Caruaru, como vice-presidente. Desde já, gostaria de mencionar a importância do reativamento dessa comissão, tendo em vista que hoje em dia a gente tem um mundo muito globalizado, onde as relações internacionais estão bem aguçadas. Tratar de todos os assuntos principalmente que versam sobre direitos humanos, sobre igualdade no contexto geral, questão dos estrangeiros, dos imigrantes que vivem principalmente aqui em nossa região, e toda essa pauta que a gente vai conversar logo aqui nessa. Obrigado. Perfeito, obrigado, doutor Pedro. Assim, lembrando que a Comissão de Direito Internacional ela foi criada pela primeira vez na nossa gestão, assim também como a Comissão de Pró-Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa. Então, são comissões que foram criadas e mostram a sensibilidade da gestão da OAB Caruaru em temas tão importantes como esses. E agora eu passo a palavra para Daniele, para que ela possa falar um pouco sobre esse segundo Seminário de Direitos Humanos da OAB Caruaru, que está sendo realizado, vai ser, na verdade, realizado na SES UNITA. E eu gostaria justamente, Daniele, que você falasse um pouco como vai ser toda a formatação, né, quem é que pode participar, as inscrições já estão disponíveis, entendeu? Então, assim, qual é a grande importância desse segundo seminário para a nossa região? Bem, primeiramente, a gente já sabe que é um segundo porque houve o primeiro seminário. O primeiro seminário surgiu também de um desejo da nossa comissão de compartilhar, não é, aqui na OAB e para toda a sociedade, para o campo acadêmico também, palestras na área de direitos humanos. E aí nós fizemos o primeiro seminário, que foi um sucesso. Trouxemos, não é, professores também de outras cidades, professores renomados, conhecidos, e foi um sucesso o primeiro seminário. Ele foi curto porque nós fizemos em apenas um dia. Salvo engano, foi uma tarde que tivemos o primeiro seminário. E aí ficou aquele gostinho de quero mais. E aí a gente deliberando com as reuniões, né, as reuniões da nossa própria comissão, e pensando, vamos fazer o segundo seminário. Aí conversando também com as amigas, né, os amigos de outras comissões, e surgindo aí esse desejo de fazermos algo conjuntamente. Então, como a pauta de direitos humanos é uma pauta que abrange tudo, inclusive eu falo que perpassa todos os ramos do direito. Pois é, então, deu vozes, né, Daniela? É uma pauta que estendeu essa abertura, ela trouxe para dentro da discussão todas essas vozes, especialmente as vozes silenciadas historicamente, para que se conhecesse as demandas e se conhecesse essa diversidade, né? Assim como desmistificasse uma ideia pré-concebida de que direitos humanos têm apenas um caminho voltado para quem comete algum delito, como popularmente a sociedade assim interpreta. Então, é importante a discussão sob esse prisma. É importantíssimo a fala da doutora Lucimere sobre essa desconstrução que precisamos fazer em torno dos direitos humanos, porque sempre direitos humanos é associado com as questões referentes a pessoas que estão privadas de liberdade. Uhum. Então, assim, nós, militantes de direitos humanos, nós vamos voltar a olhar para a pessoa privada de liberdade, sim. Vamos voltar a olhar para a pessoa que está ali vulnerabilizada na rua, sim. Vamos voltar a olhar para a criança desamparada, sim. Então, é uma gama de coisas que os direitos humanos, né, atuam. É uma pauta ampla. Por quê? Qual o conceito principal de direitos humanos?
são os direitos de quem? De todos. De todos, pelo simples fato de sermos o quê? Humanos. Humanos. Então, é uma pauta amplíssima e que a gente precisa trabalhar nas várias esferas, né? A doutora Lucimária aí, à frente dessa pauta importante do reconhecimento dessa luta, né, em torno da igualdade racial. O professor Emerson, você também representando essa comissão, é importantíssima, que a gente já está voltando aí um olhar para o internacional, né? Nós temos os sistemas de proteção global, né? De proteção internacional de direitos humanos. Então, é isso que a gente tem que fazer. Trazendo a ideia aí de sensibilidade, tanto na referência aí dos direitos humanos, sabemos que a gestão também atua de tal forma, trazendo de fato essa possibilidade das duas comissões serem reativadas, serem criadas na atual gestão, tanto a de diversidade quanto a de relações internacionais, para tratar justamente de todos esses temas que englobam a inclusão das pessoas, dos vulneráveis socialmente, para que tenha de fato essa visão, esse debate, essa atenção, para que medidas sociais, todos os tipos, sejam tomadas e assim essas pessoas terem de fato uma assistência e um zelo maior pela política pública, por quem for. Perfeito, doutor Pedro. Aí eu pergunto assim, no segundo seminário, qual vai ser o papel da Comissão de Direito Internacional? Né? Dentro do assunto discutido, qual é o assunto que ele vai ter essa aproximação com a pauta do direito internacional? Veja, por se tratar de fato dos direitos humanos, por ter essa amplitude, essa interdisciplinariedade que tem, os cinco GTs, se eu não estiver equivocado, conferir, quatro, perdão, todos eles têm a ver com um pouco a ver com a questão de direitos internacionais, relações internacionais, porque a sociedade de fato não está vinculada somente a um local, e sim a um conglomerado. Mas aquela que mais tem a proximidade, que mais tem a ver, é o Grupo de Trabalho 1, que trata-se do tema de Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, Perspectivas, Desafios e Oportunidades, Migrações, Refugiados, Comissão e Corte Internacional de Direitos Humanos, Violações de Tratados Internacionais no Brasil e outros países, Controle de Convencionalidade, o Sistema ONU de Proteção aos Direitos Humanos e Estudos sobre Democracia. Muito bom. É um tema que vai trazer aí a aplicabilidade dos organismos internacionais no nosso país. Ou seja, controle de convencionalidade, por exemplo. Como é que a gente faz para que uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos tenha eficácia no nosso ordenamento jurídico interno, tendo em vista que trata-se de uma norma supralegal, supraconstitucional, e muitas vezes os tribunais regionais eles negam a aplicabilidade por não conhecer desse sistema. Ou seja, então é um tema aí que vai trazer uma proteção, uma abrangência, informação maior ao público, a toda a comunidade jurista. Perfeito, doutor Pedro. E, por sua vez, também, doutora Lucimere Passos, dentro do seminário, né? Então, assim, qual seria o GT que a Comissão de Pró-Igualdade estará presente? Com relação à questão da pró-igualdade, ficou em qual foi o grupo? Eu acho Tá aqui, que doutora. foi o GT... Quiser olhar? Que eu GT3. GT3, né? Isso. GT3. Tá, veja bem. Nunca foi tão necessário a discussão da questão da equidade racial como no momento que a gente passa nesse país. O recrudescimento, né, as violações que têm ocorrido sistematicamente, diuturnamente e continuamente com relação à pauta racial, torna-se numa dimensão tal que é necessário que em todos os recantos, quer dizer, Caruaru, através da subseccional da AB, está puxando a discussão através do segundo seminário. Né? Mas em todos os cantos a gente tem visto, a gente tem assistido. Eu, no início, quando a gente começou aqui essa conversa,
Eu esqueci de dizer que eu também sou, além de uma conselheira e membro, presidente de comissão, eu sou uma pesquisadora, né? Num grupo de pesquisa da Universidade Federal, onde a gente tem discutido, e eu tenho sido uma estudiosa quase que diária dessas questões. Por quê? Porque às vezes escuto as pessoas dizerem o seguinte, nós nunca tivemos tanta necessidade, não. A gente sempre teve essa necessidade. Ocorre que o silenciamento, o apagamento, né, a discussão inócua com relação a um tema dessa natureza foi que tornou o assunto como que não existisse. Tanto é que ainda persiste num país como o nosso a ideia de uma democracia racial. Ora, pensadores como Abdias Nascimento, ele disse em seus estudos que uma das maiores, vamos dizer assim, um dos maiores enganos do ponto de vista de pensamento com relação à sociedade brasileira é ter a ideia de que nós temos uma sociedade equânime, quando nós não temos. Nós não temos, se a gente partir para os institutos de pesquisa, né, a própria realidade social, a gente veja bem que agora a gente está numa discussão de norte a sul desse país pró-inclusão de uma ministra negra. Não é apenas pela cor da pele, é porque ao longo de mais de um século de existência do STF, não é possível que de tantos pensadores célebres, não é, Daniel, nós nunca tivemos a oportunidade de ter um indicado. Então agora, nesse momento, por isso que a sociedade, parte dessa sociedade, especialmente os movimentos negros, os movimentos sociais que nos apoiam, as comissões que mesmo tendo suas pautas, vamos dizer assim, específicas, também partem para nos apoiar, porque é necessário, né? Então eu fico assim, desde já, antes mesmo que comece a discussão, contemplada e muito alegre que, num momento como esse, a gente possa discutir e ter nomes como Manuel Moraes, que é um papa. Cátedra Unesco. Pois é, uma pessoa fenomenal está dentro dessa discussão. Eu fico aqui, ó, arrepiada só de pensar que a gente vai ter perto da gente, que eu sempre assisto essa pessoa num programa que tem na TV Cultura, né? Sobre direitos humanos, toda segunda-feira às 18 horas, e ele tem quase que cadeira cativa, porque ele é um nome de referência, e vai estar aqui juntamente conosco. Então, a importância desse evento e o apoio que a gente está dando enquanto comissão, enquanto membro, enquanto militante, é de substancial importância. Perfeito, Lucimere. E assim, falar? Eu ia dizer só que aproveitando para dizer quem são esses grandes nomes, né, que estarão com a gente. Falou aí do professor Manuel, professor da Unicap, está ali Manuel no Moraes. centro. Manuel Moraes. Grande amigo, uma pessoa no centro tem muito carinho. Dom Helder Câmara. Cátedra Unesco, então assim, é referência na pauta de direitos humanos, discute justiça de transição, anistia, questões, né, faz parte da comissão de anistia. Então, assim, é um grande nome que vai estar nos prestigiando aqui. Vamos ter também uma representação indígena. Nós estamos trazendo uma palestrante da Bahia, a Jane Pancararu, que realmente está ali, é indígena, e também tem um conhecimento muito grande, estuda sobre povos indígenas e é indígena. E vai nos contemplar aí, dando essa representatividade e trabalhando essa temática, que inclusive é uma temática atual. Tivemos o julgamento do STF em relação ao marco temporal, né? Recentemente, há 2 dias atrás. Isso. Então, assim, são temáticas que nós não temos como abarcar tudo, até porque nosso evento tem que ter uma delimitação, tem que ter, mas a gente trouxe pautas muito importantes. E vamos ter também uma representação do nosso município, né, que é importante na área de políticas públicas, que está à frente de políticas públicas, mulher negra, né, Lucimari? A Tamire Silva. Minha presidente do Conselho de Promoção da Igualdade Racial. Inclusive foi homenageada no mês de agosto. Exatamente. Foi, né? Juntamente com a senhora. Exatamente. Foi uma homenagem em dose dupla.
E assim, eu registro aqui, primeiro, o compromisso da OAB Caruaru em fomentar cada vez mais matérias como essa, né? E com nomes não só de repercussão nacional e estadual, mas também local. A gente precisa valorizar cada vez mais, como a OAB Caruaru vem fazendo, as pratas da casa. Então, aqueles grandes nomes que nós temos aqui na nossa cidade, na nossa região. Mostrando também a pluralidade, então, seja, um seminário extremamente plurimo, né, com várias representações, né, e com formações para que possa falar cada vez mais sobre esses assuntos de tamanha importância e, ao mesmo tempo, possibilitando que seja jovem advogado, o advogado mais experiente, o acadêmico de direito, ou então o próprio cidadão que não tem formação na área jurídica, mas tem interesse. Lembrando que o importante das redes sociais também é porque ela alcança todas as áreas, né? Então, a gente fala para a classe e fala também para a sociedade como um todo. Então, eu já faço a pergunta aqui, Daniele. Quem tem interesse em participar deste evento? Então, como é feita a inscrição? Qual o valor da inscrição? Qual é a data do evento? Né? Até quando vão as inscrições? Certo. Então, nós estamos com toda essa publicidade rodando tanto em grupos, né, de WhatsApp, como na página oficial, no Instagram oficial da OAB. Nós temos ali a própria publicação, tem a parte de materiais ali, tem o edital. Por quê? Porque nós quisemos que esse ano o nosso congresso, o nosso seminário, ele fosse maior. Então, nós colocamos 2 dias. Primeiro dia, os painéis com os palestrantes, que começará no dia 18 de outubro. Então, vai ser na SES UNITA, a partir das 19 horas. Vamos ter os painéis. E no dia 19, nós temos 4 grupos de trabalho. E esses grupos de trabalho vão contemplar as diversas áreas dos direitos humanos. Então, assim, por mais que nós não tenhamos uma representação específica de uma pauta ali na parte dos painéis, porque tivemos que delimitar, mas os grupos de trabalho, se vocês observarem, eles estão assim com uma gama de discussões de gênero, criança e adolescente, idoso, LGBTQI. Então, nós temos muita oportunidade para as diversas áreas. E será no dia 19, a partir das 14 horas, até às 18. E as inscrições estão abertas. Nós estamos pensando até em prorrogar um pouco mais as inscrições e também a submissão dos trabalhos, para que as pessoas possam enviar mais trabalhos. Eu já vi pessoas falando comigo e dizendo, se prorrogar eu mando mais um. Então, tem gente que está mandando mais de um trabalho. Então, é importante lembrar que, além da participação no seminário em si, para assistir às palestras, então também haverá a submissão dos trabalhos e dos artigos, né, para serem avaliados pela comissão examinadora. Então, de parabéns Eu pela ainda gostaria organização. de estender, sabe, Fernando, o convite, porque como a gente tem insistido, nós militantes, e eu posso dizer que sou uma das militantes aqui, de quem está aqui na mesa, não é somente pela idade, mas pelo tempo que me dedico a esse tema, né? Uma das, vamos dizer assim, mais antigas, não é? Vamos dizer assim, que tem mais tempo de estrada. Mas eu gostaria muito que não apenas advogados, estudantes de direito acadêmicos participassem, mas aquele cidadão, aquela cidadã, né, que não tem, vamos dizer assim, a formação específica de direito, mas quisesse entender melhor essa questão, até para ser mais um agente multiplicador da desconstrução dessa ideia que é perpassada por alguns setores da sociedade, como a imprensa, né? Como alguns setores políticos interessados em mascarar a realidade. Que, por exemplo, quando eu, mulher negra, me arvoro na condição de defender uma pauta racial, eu estou defendendo o direito humano dos meus irmãos negros. Quando eu me arvoro na condição de defender uma pessoa idosa que sofreu uma violação, não precisa ser uma violação física, não, uma violação de direitos, naquela questão de patrimonial, eu estou defendendo o direito humano dessa pessoa. Sim, aí, esses aspectos, a gente tem observado, a gente vem observando, a gente que estuda, né, Daniela, que esses aspectos não são considerados, não são trazidos à discussão. Entendeu? Então, numa oportunidade como essa, a gente quer também que esse cidadão, essa cidadã, venha conosco participar, porque o linguajar,
a discussão em si, ela vai ser compreensível, vai ser acessível a todo mundo que vai estar lá. E, Lucimere, assim, registrando aqui, para a gente ampliar esse debate, a gente recebeu uma mensagem aqui falando o seguinte, Sócrates, que foi até uma palavra de Daniele a respeito do conceito de direitos humanos, que as pessoas têm aquela visão pejorativa, né, ou então muito específica a um determinado ponto, que seria a questão dos apenados. Então, Sócrates perguntou aqui, disse, gostaria de saber sobre o direito à liberdade das pessoas não presas, num conceito de liberdade mais pleno. Como resguardar esses direitos? Então, aí eu pergunto a vocês, o que é que qual é o objetivo, ou então qual é a grande pedra no sapato do tema direitos humanos, que ele é rotulado, né, justamente visando essa área específica, ou seja, sobre a questão daquelas pessoas que cometeram crimes, né? Então, assim, onde é que começou isso, na opinião de vocês, e qual é esse movimento que fazem atualmente para cada vez mais linkar direitos humanos com a questão da criminalidade? Eu, recentemente, estava, inclusive, estudando sobre isso. E olha que interessante. Eu não sabia. Essa vinculação dos direitos humanos com as pessoas presas vem no período da ditadura. Pessoas foram presas injustamente, né? Sabemos todo o contexto. E quem ia pleitear a liberdade daquelas pessoas eram quem? Pessoas que se denominavam ativistas de direitos humanos. Só que quem estava preso era um professor, né? Muitas das vezes era quem? Um estudante. Então, isso vem da ditadura, porque foi uma forma de tentar lutar contra aquelas prisões arbitrárias, né? Aquela ilegalidade, aquele estado de ilegalidade que se vivia, e que aquelas pessoas que ficavam lutando pela liberdade daqueles que foram injustamente presos começaram a vincular isso. Olha ali, estão defendendo aí, estão querendo tirar essas pessoas. Então, isso vem do período da ditadura. Então, assim, esse movimento que acontece no nosso país de linkar direitos humanos com a questão do preso, isso acontece também em outros países? Ou é uma coisa mais setorizada ou aqui, nacionalizada aqui do Brasil? Veja bem, eu tenho uma experiência de ter passado... Eu tenho família, né, fora do Brasil, que mora fora do Brasil, meu filho mais velho, há cerca de 15 anos, mora na Itália. E eu, por 3 vezes, estive já na Itália e, assim, passei períodos bem próximos daquele período em que a lei me dá direito, os 90 dias. E uma das preocupações que eu tive foi me aproximar, mesmo não falando italiano, mas algumas vezes eu tive a oportunidade de estar com ele e ir a organizações dessa natureza. E essa ideia preconcebida, essa ideia seletiva até, é muito própria nossa. É muito próprio nosso. Porque, por exemplo, com relação à Comissão Internacional, veja, a Itália tem alguns organismos, a Itália tem algumas organizações de direitos humanos que cuidam da questão do imigrante. Até porque todo mundo muito sabe, forte. todo mundo assiste, que a Itália é um dos países europeus que mais recebe um contingente cada vez maior de imigrantes, especialmente oriundos da África, né? Pela proximidade até, né? A ilha de Lampedusa, que é litoral italiano, é uma ilha hoje que tem praticamente, vamos dizer assim, 10 vezes mais o número de pessoas que normalmente aquela ilha caberia. Aí veja bem, políticos normalmente tem que ter o dedo lá de políticos. Políticos e uma parte dessa sociedade, dessa elite econômica, eles não querem sequer discutir as questões próprias do italiano em si. Aí a ideia da entrada de pessoas que são imigrantes, então, para eles, isso é um fardo. Mas isso é um fardo que a gente um dia teria que sucumbir. Até porque, se você olhar lá para trás, a ideia de
colonização, se a gente passar pela ideia de colonização, a gente vê que esses países, vamos dizer, esses estados africanos, né, no continente africano, a questão de pobreza, a questão exatamente de fragmentação dessa sociedade, ela tem um pé na Europa. Estão diretamente ligados. Está diretamente. França, Itália, Espanha, Portugal, Inglaterra, tem um pé diretamente. Bom, então lá na frente ninguém quer assumir um pouco dessa responsabilidade. E quando você nos questiona se essa ideia de ligação de direitos humanos é diretamente somente com a questão penal, não. Isso é uma coisa muito própria nossa. Isso é uma coisa muito própria nossa, porque lá uma questão principal é a questão do imigrante e esse imigrante, ele não está preso. Ele é aquele cidadão que correu lá do seu estado, do seu país, porque não tinha condições por N razões, e quando chega ele não está fazendo nada. Então, não tem que ter. Se o governo que os recebe, se o governo que, vamos dizer assim, acolhe-os, ele tem que ter uma política pública destinada para esse grupo, entendeu? Até porque se trata de um país e o pressuposto de criação de Estado, de país, um dos pilares é a soberania estatal. O governo tem que ter, de fato, tem que intervir com políticas públicas referente a isso. Mas não se tem essa ideia de que o acolhimento, aquele grupo de pessoas, vamos dizer assim, excluídos do processo social, da integração à sociedade, que não é uma coisa fácil, começa por N motivos, mas não existe especificamente. Agora, o Brasil, né, com o que Daniele explicou, e eu acredito que devo ter muito mais outras razões, se direcionou, se fez uma seletividade de que direitos humanos, muitas vezes, eu fui advogada há muito tempo, criminalista. Eu deixei porque chegou um ponto que queriam, o criminalista, não sei de vocês aqui quem foi, mas para a gente fazer milagre. E eu sempre concebi que quem faz milagre é Nosso Senhor Jesus Cristo. Exato. A minha pequenez não... E aí eu deixei. Mas essa ideia eu sempre combati, sempre disse. Fui a alguns embates com autoridades policiais por conta exatamente dessa ideia, né? Se eu intervir em favor de sua mãe, que teve um cartão tomado por um parente seu, eu estou intervindo pelo direito humano que ela tem de acesso ao seu benefício, aos seus proventos. Isso é um direito humano. Eu estou vendo ela como humana, uma pessoa que tem direito. Por que não se vê nesse aspecto? Fazendo um gancho aí no que a doutora estava falando, muitas vezes pela experiência internacional que eu tive, fiz intercâmbio, estudei Direito Internacional na Universidade de Málaga, Espanha. Fiquei por 7 meses por lá, tive algumas vivências em outros países também. Eu percebo muito essa ideia de direitos humanos relacionada ao crime, de fato, ao Brasil. Porém, tem muito... cada país tem sua... peculiaridade, exatamente. Né? Por exemplo, a questão da Itália são os imigrantes. A questão da Alemanha, fiquei um mês na Alemanha também, é a questão ambiental. Essa questão ambiental é muito forte em cima dos direitos humanos. Então, a visão que eu acabei tendo, a perspectiva que eu tenho acerca desse tema, dessa vinculação direitos humanos a delitos, é mais em relação ao problema regional que cada estado, que cada país tem. Ou seja, se no Brasil o maior problema é a criminalidade hoje em dia, por exemplo, o pessoal vai bater em cima, vai vincular os direitos humanos àquela deficiência que aquele país tem. A Alemanha, por exemplo, não tem uma política pública forte quanto os ativistas queriam para a questão ambiental. O pessoal vai bater em cima, dizendo que os defensores dos direitos humanos são ambientalistas, né? E vincular uma situação seletivo, ruim. É isso que eu estou dizendo. Exatamente. É um pensamento seletivo. Perfeito. Até assim, na opinião da doutora Lucimere, ela registrou bem sobre a experiência dela na Itália, de ter um filho que mora lá, né? Então, assim, que não tem essa mesma visão de aproximar os direitos humanos com a parte criminal, apesar de que a Itália já passou por um regime militar. Já, na verdade. Mussolini. Então, assim, mas pegando as palavras de Dr. Pedro, justamente corroborando com tanto que Lucimere falou e as palavras do Dr. Pedro agora, mostra que é a realidade local, né, daquela nação. Então, os problemas que estão cada vez mais em destaque, então eles têm essa associação com direitos humanos justamente para tentar descredibilizar
a pauta. Exato. E eu diria mais. Uma rápida leitura nos artigos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quem lê aquela norma vai entender completamente qual a intenção daquilo. Muitas pessoas que fazem essa crítica, está vinculado aos direitos humanos, faz todo esse comentário com conotação maliciosa, a maioria não leu. Não leu. Não sabe do que se trata, não sabe qual o real objetivo daqueles artigos, daquela norma. Sim. E começam a criticar sem nem saber do que se trata, do que está escrito. Mas infelizmente é uma realidade atual, mais do que nunca. As pessoas não se aprofundam no assunto, né? Pega o assunto pela metade, no máximo uma nota de matéria nota do Instagram, né? Tendenciosa, e começa a replicar e criar uma ideia na cabeça, o qual não tem uma profundidade. Isso é um desserviço de toda forma para a nossa sociedade. E essa ideia, Fernando, e os demais colegas, é bastante fortalecida pelo poder público, pelo poder político. Por quê? Porque como eles não têm uma preocupação séria e efetiva. Eu não quero dizer que saia, por exemplo, um estatuto qualquer, que saia uma lei qualquer, que saia uma normatização qualquer e seja incorporada ao, vamos dizer assim, ao nosso ordenamento jurídico, que vai funcionar. Por exemplo, por que é que o ECA, né, é tão discutido, é tão criticado? Menosprezado. É uma das leis, gente. Eu consegui, eu mesmo não falando, como eu estou dizendo, italiano, mas conversando com pessoas, tive acesso a pessoas lá, estudiosos, pessoas da área lá. Uma das coisas que fica assim, que surge de qualquer discussão em cima do ECA, é que é uma das leis mais perfeitas. Agora, por que não funciona? Porque no seu preâmbulo, um daqueles atores, ele não se faz presente. Lu, pegando o gancho que você está falando, eu trago Norberto Bobbio, que ele fala que hoje, né, o problema não é mais a gente encontrar os direitos humanos, né, porque eles já estão positivados, a maioria já está reconhecida, né, não é o reconhecimento dos direitos humanos, mas é a efetividade dos direitos humanos. E nós estamos passando, não só nós, Brasil, mas eu digo até um fenômeno, trazendo também uma leitura do José Alves Lindgren, que ele traz para a gente, que é um fenômeno mundial que a gente pode enquadrar, que é a chamada desumanização do humano. Sim. Quando a gente fala que cada sistema, aí, cada país, cada estado vai ter as suas peculiaridades em relação a isso, mas a gente está falando de que, no total, existe o quê? Um movimento de desumanizar as pessoas e excluir. Nós temos um movimento separatista, não é? E isso não é só no Brasil, é com uma proporção mundial, né, aquele paradigma cartesiano, ou é aquilo, ou é bem, né, ou é mal. Então, tudo ali está compartimentado. E nós não temos uma visão sistêmica, que nós, né, precisamos um dos outros, que tudo está em constante equilíbrio, necessita desse equilíbrio, mas a gente se fecha nas nossas questões e aí vai excluindo, vai separando, vai buscando formas de cada vez mais aumentar esses abismos e não de se unir, né? De ver a humanidade que há em cada um. Exatamente. É a própria questão do controle de convencionalidade que eu mencionei inicialmente, acaba passando pela falta de informação de pessoas dentro do próprio Poder Judiciário, as quais elas não têm noção da aplicabilidade da norma geral dos direitos humanos no sistema interno, sistema jurídico interno. Então acaba que tem decisões a nível internacional que a efetividade da norma positivada, como a doutora falou, acaba perdendo a eficácia, porque quando chega na aplicabilidade internamente, não acontece, não tem a efetividade de fato para que aquele direito seja garantido. E essa questão da intolerância é aquilo, né? Se você não concorda, é porque então você é a favor ou você é contra. Né? Então, não é isso. Não é porque eu não concordo com aquilo que eu sou totalmente contrário àquilo. Né? Eu preciso justamente ponderar.
Eu acredito que hoje a gente precisa de uma sociedade cada vez mais humanizada, né, e equilibrada. Né? Então as coisas não podem ser vistas no seu extremo. Né? Tudo tem que ser visto com parcimônia, né? E também, no caso de direitos humanos, com muita equidade, né? Com base nas normas que são positivadas, nós temos normas para serem cumpridas. Né? No momento que nós temos as normas, elas não são cumpridas, então aí vem o Estado Democrático de Direito, está por um fio, correto? Justamente. O Estado Democrático de Direito, Fernando, você disse ele está por um fio. Eu diria que ele está com um pé na UTI. Eu vou lhe dizer por quê. Porque nós estamos nos baseando, a gente quer imprimir, vamos dizer, a legalidade sem conhecer, sem nos determos a base, sem nos determos a raiz do problema. A gente quer vir de cima e dizer, é isso, é aquilo, sem que a gente analise a raiz do problema, porque está sendo muito mais, vamos dizer assim, a gente não, que eu quero dizer, os comandantes, né? Os detentores de poder, que eu não quero aqui nominá-los, né? Mas a gente sabe muito bem, a maior parte quem são, e eles... É muito melhor editar uma lei, mas aí eu lembrei que essa semana, eu vi até no Instagram, no próprio Instagram mesmo, de que nem sempre aquela legalidade, ela é ética, ela é legal. Porque, por exemplo, a escravidão, ela era normatizada, ela era legalizada. O Holocausto, legalizado, entendeu? Então, assim, determinados episódios dantescos que aconteceram no mundo, que marcaram a própria trajetória da humanidade, esses episódios, eles não vieram do nada, eles não se espalharam. Não, eles tiveram vamos dizer assim, uma coisa sistemática, uma coisa organizada, e que dizia para onde vai cada ator daquele sistema, entendeu? Uhum. Então, a gente chegou a esse ponto da humanidade, e não é possível que a gente vá continuar normatizando aquilo que a gente já conhece como tendo sido o pior da humanidade. E por isso a necessidade, inclusive trazendo o tema do nosso seminário para cá, da reconstrução dos direitos humanos. Então é o momento da gente parar, né? Sabe que os direitos humanos já, né, reconhecidos, né, gozam de proteção, mas agora a gente precisa reconstruir, principalmente porque o Brasil passou, né, uma fase anterior de muito desfacelamento, né, desses direitos. Nós sabemos, sem levantar nenhum tipo de pauta política, até porque é importante esclarecer que direitos humanos não é de esquerda, né, tem essa história, não. Ou é de esquerda ou é de direita. Né? Então, é do humano, as pautas humanas. Tá, né? Na Carta Universal. Então, é isso. Então, a gente quis trazer essa reconstrução para ser um compromisso interno. Tem até um vídeo na internet que diz onde nascem os direitos humanos. Onde eles estão? Aí diz, está ali na tua rua, está ali na tua casa. Né? Então, é no nosso meio de ação que eles estão. E o cidadão que não está dentro da academia, o cidadão que não é um estudioso de direito ou de qualquer ciência afim, ele tem que começar a pensar dessa forma. Ele tem que ver que a coisa funciona dessa forma. Quando ele de manhã vai pegar o ônibus, que ele vai trabalhar, é um direito humano dele ter seu trabalho, de ir e vir, mas aí ele nem sempre vai. Por quê? Porque quando ele chega na parada do ônibus, simplesmente o ônibus está quebrado, vamos esperar ou consertar que um outro venha. Quando ele chega, isso é uma roda, né? Então quando ele chega lá na frente, no trabalho, no seu emprego, já tem um chefe com a cara feia. Ele não entende que tudo isso é um direito humano que ele tem de ir e vir e de ter um serviço público digno. É muito melhor se passar um molequinho qualquer dando uma puxada numa bolsa de alguém ali na fila, ele não se reporta à condição dele de não ter podido chegar ao seu emprego
e não ir se estressar ou passar por um perrengue com seu chefe. Ele olha para aquele ali e diz, ó, ali, ó, correu ali, aquele dali, ó, vai aparecer um defensor de direitos humanos. E tu, criatura? E tu, criatura? Que não chegasse nem sequer ao teu trabalho. Por que tu não reconhece isso? Por quê? Porque é alguém que está lá na hierarquia, alguém que está acima. Entendeu? Então, a desconstrução, a reconstrução desse ideal passa por cada um de nós. Cada um, você no âmbito internacional, e logo mais eu vou também, dentro dos meus estudos, entrar nessa pauta por conta de imigrantes, né? Imigrantes lá da ilha de Lampedusa. Eu tenho, Até mesmo aqui na nossa realidade. Nossa realidade, é. Consegue encontrar muitos colombianos, venezuelanos, chineses aqui em Caruaru. Pela OAB a gente já fez um trabalho. Ele me designou e doutor, no Comitê aquela dos Imigrantes. A esposa de doutor Lorena Stanley, né? Nós fomos conhecer uma comunidade no Alto Santa Rosa de venezuelanos, né? Que é assim um grupo étnico, um grupo mais ligado à questão indígena, entendeu? Uhum. Que numa condição que, meu Jesus amado, eu tirei, inclusive, tem essas fotos, tá aí guardada, entendeu? Então, a OAB, na época, eu lembro muito bem que a gente foi até lá conhecer, mas já existia um comitê estadual, que à época é quem estava cuidando um pouco dessas questões, e parece-me que às vezes há aquela coisa assim, você chega querendo ajudar, você está como voluntário, você não está ganhando um centavo, você está gastando o dinheiro da sua gasolina para ir até lá, mas aí aparece, né, Daniela, aquela ciumeira, para a OAB com o poder que tem, ó, você brincar, vai ser a OAB. E no final, doutora Lucimere, esse comitê foi bem interessante porque foi uma força-tarefa, né? Teve o Estado, teve o município, teve a OAB, a gente ajudou da maneira que pudemos, inclusive agradeço aqui a Lorena, que é paraguaia, né, reside aqui na nossa cidade e fala fluentemente o idioma deles, porque além dela falar o espanhol, tem um idioma da tribo, né? Então, assim, foi bem interessante, né, o trabalho que foi feito e um aprendizado para todos nós. Bom, nós estamos no final aqui do nosso podcast, então antes de passar a palavra para vocês, pegando um gancho do que a doutora Lucimere falou sobre a norma, né, que a norma nem sempre é uma norma legal, ou seja, na verdade não é uma norma legal, justa, mas é justa. Então tem uma frase que até eu coloquei no meu convite de formatura, que até hoje eu lembro muito bem, que eu esqueci de quem é dessa frase, mas diz que quando o direito estiver em conflito com a justiça... Me viu essa frase na hora. Né? Lute pela justiça. Então, esse é o nosso papel. O nosso papel é lutar sempre pela justiça. O advogado, ele tem um munus público, né, que ele transpassa essa questão simplesmente da profissão, mas ele tem esse dever, esse poder-dever, né, de lutar pela justiça. Então, para isso que nós estamos aqui, para isso existe a OAB, para isso que as comissões estão fazendo o trabalho que estão fazendo, e principalmente a Comissão de Direito Internacional, Direitos Humanos e Pró-Igualdade Racial, que vem fazendo um trabalho excepcional, e aqui eu registro minha gratidão. Então, vou passar agora a palavra para o doutor Pedro, para suas considerações finais, e em seguida eu passo para a doutora Lucimere e a doutora Daniela. Bem, queria agradecer ao espaço aqui, o debate, os temas de altíssima relevância social. Queríamos também destacar a importância e a relevância, mais uma vez, da reativação da Comissão de Direito Internacional da OAB Caruaru, tendo em vista que a gente está construindo um trabalho voltado não só para a sociedade, mas também para os advogados, que muitos, inclusive, não têm... não possuem esse conhecimento na área internacional, tanto quanto para advogar, quanto para poder ajudar as pessoas. Proximamente, aí, em breve, estaremos lançando aí uma cartilha sobre a questão de apostilamento de AIA, que é muito importante para quem quer fazer mestrado, para quem quer morar fora, evitar a burocratização com os países signatários. Então a gente quer deixar todos os advogados cientes, até porque a gente conhece que a classe tem muito interesse também em fazer mestrado, seja aqui, seja fora, em demandas internacionais também, como direito de família tem bastante, questão de pensão alimentícia, mãe mora aqui, sim, tem muito, pai mora em outro país, justamente. A própria questão de imigração de forma legal,
emissão de vistos, tudo isso a gente está fazendo um forte trabalho em cima para que traga essa conscientização para a população e também para a classe, porque aí é necessária, era uma área aí, é uma área ainda que continua tendo essa necessidade de ampliação, de ter mais os olhos voltados para essa parte internacional. Então agradeço tanto a doutora Lucimere, a doutora Daniele, Prazer. presidente Fernando, obrigado pelo espaço, aos ouvintes também que dedicaram tempo, chegaram até aqui. Então é isso, obrigado. Perfeito. Doutor Pedro, obrigado. A Emerson também, nosso professor, sem dúvida. grande amigo, foi meu professor também na época da academia. E assim, em primeira mão, doutor Pedro falou a vocês sobre mais um projeto inédito da OAB Caruaru, onde essa cartilha será lançada em breve. Recentemente nós lançamos uma cartilha através da Comissão de Assuntos Tributários da OAB Caruaru. Eu parabenizo o Johnny, que é o presidente da comissão, juntamente com todos os membros, que fizeram uma cartilha que é inédita, né? Não tem cartilha semelhante no nosso país, onde traz informações para que a sociedade, o advogado, ele possa saber quais são os direitos e qual é o procedimento para que ele consiga efetivar e conseguir isenção na compra de veículos novos ou usados para as pessoas com deficiência física. Então, essa cartilha da Comissão de Relações Internacionais vai ser de grande valia e é mais uma ação que o OAB Caruaru promove, e agradeço de coração ao trabalho da Comissão de Relações Internacionais. É um trabalho voluntário e está sendo feito com muita maestria. Então, parabéns, doutor Pedro. E vem muita coisa boa por aí. Sim, aí. tenho certeza disso. Bom, doutora Lucimere, com a palavra, nossa conselheira e presidente da Comissão de Pró-Igualdade. Bom, nós estamos também, né, nós não vamos ficar somente olhando o trabalho aí do doutor, né, que é relevante. A gente também está aí na montagem, a gente está estudando, analisando direitinho, porque nós estamos criando um curso denominado Curso de Estudos de Direito Antidiscriminatório, que inclusive dentro da área de direito é uma seara nova, mas extremamente necessária em virtude exatamente de tudo aquilo que eu disse anteriormente, especialmente o recrudescimento do racismo, né, que hoje ele se estendeu, ele vai além da questão da cor da pele, para a questão religiosa, para a questão educacional, para a questão no campo de trabalho. Então, a gente hoje tem um dos papas dessa matéria no Brasil, chama-se o professor Dr. Adilson Moreira, um homem negro, né? Um grande estudioso, com obra lançada. A gente vem, vamos dizer assim, bebendo na fonte de Dr. Adilson, com outros também estudiosos, e até já conversamos, já tivemos um rápido enfoque com o doutor Paulo Muniz, porque a gente não sabe se vai aproveitar a questão da sede de já ter a plateia, já ter o grupo, ou se a gente vai fazer isso dentro da própria OAB, né? Que deverá ser um curso de 2 dias, com direito a certificado pela própria OAB, e isso a gente está programando para lançar no mês da consciência negra, que é em novembro. Perfeito. Parabéns, doutora Lucimere, pelo trabalho e dedicação com toda a sua equipe. Trabalhos como esse é de grande valia. E, obviamente, quanto mais a gente difundir a matéria, seja na OAB, seja na ACES, seja na Unifavip, seja na Uninasal, seja todas as instituições acadêmicas, perante a sociedade, né? Então, assim, saibam que vocês podem contar sempre com a OAB para que a gente possa divulgar cada vez mais trabalhos importantes como esse. E agora eu passo a palavra para a nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos, doutora Daniele Medeiros. Parabenizar, Daniele, pelo trabalho que está sendo realizado, pela realização do evento junto com as demais comissões. E agora está com a palavra. Então, pessoal, eu quero convidar, né, reforçar aqui o convite para que vocês participem do nosso evento. As inscrições estão abertas. O valor da inscrição é um valor simbólico. Temos valor diferenciado para estudante, valor para os profissionais advogados, para quem quiser participar, pessoas, né, público geral também. Então, participem, prestigiem o nosso evento. E agradecer a você, Fernando, mais uma vez, a oportunidade, o apoio
apoio que você tem dado às comissões, especialmente a minha comissão de Direitos Humanos, e também não poderia deixar de agradecer aos membros da comissão, né, o doutor Disseu Lemos, que me auxiliou bastante, a doutora Anne, Marco Aurélio, o doutor Gessivaldo, pessoas que a gente não faz nada, né, só. Então, é muito bom a gente ter um grupo coeso e um grupo determinado em realmente espalhar essa pauta de amor, porque direitos humanos, além de tudo, né, eu acho que é amor. Perfeito, obrigado, Daniele. Primeiro, assim, fico muito feliz de ver o compromisso, como eu falei aqui, de todas as comissões. Todos nós somos voluntários, como eu já falei aqui, diretoria, conselho, comissões, e são esses voluntários que elevam cada vez mais o nome da instituição OAB. Então, assim, as pessoas passam, mas a instituição fica. Mas a instituição é feita de pessoas. Então, se não tiver pessoas comprometidas, responsáveis, dedicadas para cada vez mais trazer temas como esse, de fato, o papel daquela instituição, ele fica à margem, né, do que realmente merece. Então, nós temos grandes advogados aqui na nossa região, né, pessoas comprometidas com o trabalho da OAB, a doutora Lucimere bem falou, onde nós somos voluntários, colocamos muitas vezes dinheiro no nosso bolso para poder viajar, para poder executar vários projetos, então a gente faz com tudo com muito carinho. E outra, a hora do advogado é o que tem de mais valioso, porque nós somos profissionais liberais. Então, no momento que nós estamos dedicando a uma pauta voluntária, a gente está deixando de ganhar. Mas mais importante do que ter qualquer remuneração financeira é a vontade de contribuir, de servir e tornar esse nosso mundo cada vez melhor. Quero parabenizar aqui também Lucimere pelo artigo que Lucimere fez nesse livro aqui, Educação, Política e Direitos Humanos, Diálogos Emancipatórios. Está no volume 2 da editora Oliver. E Lucimere tem um artigo aqui, Os Descartáveis e sua banalização de sua condição de invisibilidade. Então, vou mostrar aqui a vocês o livro que Lucimere realizou, o artigo. O apoio é Campus Agreste e Laboratório de Geografia e História. Parabenizo Lucimere pela edição do artigo e agradecer a cada um de vocês que nos assistiram, que apoiam nosso projeto, que curte, que comenta, que manda suas dúvidas. Fico muito feliz com essa receptividade. Então, os cortes vocês vão ver ao longo da semana, né? Então, mostrando os principais pontos. E contamos que vocês compartilhem esse nosso episódio, curtam o nosso canal da OAB Caruaru, se inscrevam e pautas, ideias, sugestões, nós estamos, críticas também, reclamações, nós estamos sempre à disposição para que a gente possa construir cada vez mais um trabalho digno que a advocacia merece e a sociedade também aqui da nossa região. Mais uma vez, obrigado e até o próximo episódio, pessoal.